Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Disciplina 3, galera, disciplina de programação, disciplina de implementação de banco de dados com SQL. Hoje vamos então começar de fato a aprender o SQL, né? E a começar a fazer os nossos primeiros códigos de programação para criar o nosso banco de dados, beleza? Muito bem, então, galera, a aula de hoje é sobre o comando create table, tá? Então, a gente vai aprender hoje a criar as tabelinhas do nosso banco de dados, tá bom? São várias regras que nós precisamos seguir. Então, prestem bastante atenção, peguem o papel e a caneta aí no caderno para anotar os pontos principais para vocês não esquecerem, tá bom? Beleza, galera, introdução a SQL, né? Então, o SQL, ele é uma linguagem, tá? É uma linguagem utilizada para construir banco de dados, tá? Essa linguagem, ela é utilizada pelo sistema gerenciador de banco de dados, né? O nosso SGBD, né? Então, todo o SGBD, ele oferece formas de criar e manipular o banco de dados, tá? Ou seja, ele vai permitir criar a estrutura do banco de dados e ele vai permitir você manipular os registros que estão dentro desse banco de dados, né? A gente chama isso de dados. Tá? Então, os dados dentro do banco de dados são os registros desse banco de dados, beleza? Essa criação das tabelas e essa manipulação dos registros, ela é realizada, tá? Nos SGBDs de banco de dados relacionais é utilizada a linguagem SQL. Tá? SQL ela é, assim, é uma sigla em inglês, tá? A tradução é linguagem de consulta estruturada, beleza? Ela é uma linguagem padrão adotada por diferentes SGBDs, beleza? A linguagem SQL ela vai possuir uma sintaxe única, ou seja, a forma a lógica da criação das declarações dos comandos SQL é a mesma, tá? Para todos os SGBDs, só que alguns desses SGBDs trazem algumas variações, tá? Algumas variações na sintaxe, por exemplo, principalmente relacionado a estruturas mais complexas, como, por exemplo, triggers, são os gatilhos, né? Os procedimentos. Dependendo do SGBD, muda um pouquinho, mas muda pouca coisa, tá? Agora, os comandos insert, update, delete, esses comandos mais comuns do SQL, eles são praticamente os mesmos, tá? Muda, dependendo do SGBD, pouquinha coisa, mas o que eu vou mostrar para vocês, a gente vai usar o MySQL, como eu falei, ele é gratuito, e o outro SGBD muito utilizado, que é gratuito também, que é o PostGRI. Esses comandos que eu vou mostrar para vocês durante essa disciplina é igual nos dois SGBDs. Então, você pode usar os mesmos comandos, tanto no PostGRI, como também no MySQL, tá bom? Muito bem, então o SQL tem o objetivo de criar de forma estruturada e declarativa as tabelas do nosso banco de dados. Então, observem essa palavrinha aqui, ó, declarativa. Então, ela é uma linguagem, ela é estruturada. Hoje, as linguagens de programação elas são divididas em dois tipos, basicamente. Nós temos as linguagens estruturadas, são as linguagens consideradas mais antigas, que são linguagens que é uma estrutura lógica. Então, é uma estrutura de comandos. Então, eu vou escrevendo vários comandos de forma estruturada, de forma sequencial, esses comandos, e quando eu executo esse programa, essa estrutura de comando, esse bloco de comando será executada um por um. Então, isso é uma linguagem estruturada, como, por exemplo, o SQL. E existem as linguagens orientadas a objeto, ou seja, são linguagens que vão instanciar classes e essas classes criam objetos e esses objetos realizam ações dentro do programa. É uma outra pegada, é um outro tipo de linguagem. São consideradas linguagens mais modernas, linguagens orientadas a objetos, e essas linguagens são voltadas para a camada de aplicação. Ok? Tranquilo? Declarativa, porque cada comando que a gente faz no SQL é uma declaração, é uma fala. Você fala assim, ó, banco, insere tal dado, atualize tal tabela. Então, é uma conversa.
é considerada uma linguagem de alto nível, ou seja, a forma que eu programo, a forma que eu mando comando para o computador e a forma que eu falo enquanto pessoa é muito parecida. Então, a linguagem do ser humano, tá? E a linguagem do computador com o SQL, ela é parecida, ela é de alto nível, tá? Linguagem de baixo nível é a linguagem, quanto mais baixo o nível, mais perto é a linguagem da máquina, ou seja, linguagem binária. Quanto mais alto o nível da linguagem, mais perto da forma que o ser humano compreende, beleza? Top, alguns são conceitos legais que a gente sempre ouve falar aí nas escolas, nos cursos, e é importante vocês saberem também, tá bom? Da mesma forma, cria e manipula os registros inseridos nessas tabelas. Então, a gente pode criar as tabelas com o SQL e eu consigo criar e manipular os registros dessas tabelas, tá? Então, são coisas que eu vou colocar aqui para vocês bem claro. Existem comandos que é para criar as tabelas e manipular as tabelas, e existem comandos que é para manipular e criar os registros. Então, vamos separar bem esse conteúdo aí na cabeça de vocês. Uma coisa é criar tabela, outra coisa é criar registros, ok? Já vão começando a dividir esse conhecimento aí na cabecinha de vocês, beleza? A função do SQL é criar e manter banco de dados, possibilitando a persistência e recuperação desses registros. Então, com SQL eu consigo gravar os registros, eu consigo criar o banco e gravar esses registros em uma estrutura de banco de dados relacional, certo? E eu consigo, então, recuperar esses dados dessa estrutura de dados. Tá? Então, com o SQL eu consigo tanto criar o registro, como buscar esse registro, como consultar esse registro, tá? Tudo isso de forma muito segura, tá? Toda a segurança que o SGPD possibilita para a gente hoje em dia. Beleza? Então, continuando na pegada que eu falei, que é a linguagem SQL, você consegue criar as tabelas e os registros das tabelas. Então, o SQL é caracterizado pela utilização de comandos, também chamado de instruções. Então, eu posso falar instrução SQL, eu posso falar comando SQL. Tanto faz. Tá? Vocês vão ver eu falando aqui ao longo do curso. Dependendo da situação, eu vou falar o comando, eu vou falar a instrução. Ou código SQL também. Eles podem ser classificados, então dentro da linguagem SQL existe uma subdivisão desses comandos. Então nós temos os comandos chamados DDL, que é a linguagem de definição de dados. Então dentro do SQL eu tenho duas sublinguagens, duas subdivisões. Uma é os comandos para definir dados, que é a linguagem de definição de dados. A linguagem de definição de dados ela é usada para criar e manipular as tabelas, a estrutura física das tabelas. Então, o DDL eu uso para criar o banco de dados, ok? A estrutura do banco de dados, tá bom? Já a linguagem de manipulação de dados, que são os comandos DML, tá? Então, aqui DML, tá vendo? Ó, DDL é L de linguagem, D de definição de dados, e aqui manipulação de dados, tá bom? Então, a linguagem de manipulação de dados, ela é usada para manipular os registros. Ou seja, os códigos da linguagem de manipulação de dados, os códigos DML, servem apenas para manipular e criar registros e não a tabela. Então, cada um no seu quadrado, beleza? Então, vão gravando isso aí, porque é algo que confunde muito os alunos que estão aprendendo no banco de dados, beleza? Os comandos DDL, os comandos para definição de dados, né? Que são os comandos para, olha só, os comandos DDL permitem ao utilizador criar novas tabelas, alterar a estrutura de uma tabela ou excluir uma tabela. Então, esses comandos são usados apenas para criar a estrutura do banco de dados, tá? Ou seja, criar as formas, né? Criar ali aquela estrutura relacional que vocês aprenderam, onde será jogadas as informações lá dentro. Você não pode, com esses comandos DDL, os comandos create table, drop table e alter table, você não consegue alterar ou manipular
o que está dentro da tabela, ou seja, os registros da tabela, tá bom? Somente a estrutura. Gravem isso, tá? Então, o comando create table é para criar uma tabela. O comando drop table é para excluir uma tabela. E, por fim, o comando alter table é para alterar uma tabela. Hoje, na aula de hoje, nós vamos focar no create table. Então, nós vamos aprender a criar as tabelas. Nós já aprendemos na disciplina 2 do curso a modelar essas tabelas. Nós criamos essas tabelas em um diagrama, né? Agora nós vamos usar aquele diagrama que nós fizemos lá na disciplina 2, né, que foi na etapa do projeto, e aí sim nós vamos agora programar aquelas tabelas, vamos criar aquela tabela de fato dentro de um SGBD usando um SQL, tá bom? Já os comandos para manipulação de dados, né, o comando DML, os comandos DML permite ao utilizador inserir registros em uma tabela, ou seja, inserir os registros, colocar a informação dentro da tabela, atualizar os registros inseridos em uma tabela e deletar os registros inseridos em uma tabela. E também selecionar os registros em uma tabela. Então, os comandos DML, são o insert para inserir, o update para atualizar, o delete para deletar e o select para selecionar. Algumas literaturas colocam o select numa categoria separada, chamada DQL, tá? Chamado linguagem de consulta de dados, que seria Q de carry, tá? Algumas literaturas colocam ele dessa forma, outras não. Então, existem essas duas diferenças. Eu vou usar aqui a literatura do Hauser, que ele engloba o select dentro da linguagem de manipulação de dados, que também é uma manipulação de dados. Ele select, ele vai manipular, ele vai consultar os dados de toda forma, ok? Beleza, galera. Diferença entre os comandos DDL e DML, que eu já estou falando aqui já tem uns 5 minutos. Então lembre-se, olha só, refrisando aqui de novo para você não esquecer. Os comandos DDL são utilizados para criar, alterar e apagar tabelas, e não registros, somente tabelas. Já os comandos DML são utilizados para criar, alterar e apagar e também selecionar registros, aquilo que está dentro da tabela. Bom? Lembram disso? Está claro isso? Beleza. Então, lembre-se que uma tabela possui a mesma analogia de uma tabela no Microsoft Excel. Lembra que eu já mostrei isso aqui para vocês? Tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma tabela chamada funcionário. Essa é a tabela que vocês conhecem até o prezado momento, né? É a tabela lá no diagrama. Então, essa tabela, como que o SGBD enxerga ela, né? A analogia dela seria dessa forma. Ou seja, vou colocar aqui para cá, pronto. Então, aqui, ó, ou seja, assim é uma tabela. Então, aqui, ó, a estrutura da tabela é essa grade, né? A grade em si é a tabela, onde eu tenho as colunas, certo? As colunas são os atributos da tabela. A gente já falou sobre isso, já vou voltar de novo, que é muito importante vocês saberem disso, certo? E as linhas são os registros da tabela, ou seja, aqui a linha 1, a linha 2, a linha 3 são registros da tabela funcionário. Então, prestem atenção. Então, se eu quero alterar, por exemplo, o nome do atributo, eu quero mudar o nome do atributo nome para nome completo, por exemplo, eu tenho que usar qual comando? Comando alter table. Por quê? Porque eu estou alterando a estrutura da tabela. Já se eu quero mudar o nome aqui do Jackson Henrique para Jackson Henrique da Silva Bezerra, eu tenho que usar o comando update. Por quê? Porque eu vou alterar o registro que está dentro da tabela. Está claro isso, pessoal? Beleza? Entenderam isso? Lembraram aqui da analogia da tabela, certo? Então, a partir de agora, pessoal, toda vez que vocês forem pensar numa tabela no banco de dados, pensem ela dessa forma aqui, ó, como se fosse uma planilha do Excel, tá? Onde as linhas são os registros
e aqui as colunas são os atributos. Então, isso é uma tabela. É assim que o computador enxerga a tabela. Tá bom? Lembrem disso, não esqueçam, tá? Podemos continuar? Podemos, né? Então, vamos embora. Ah, tá. Tem mais aqui um dadozinho, olha só. Então, aqui na tabelinha, né, nos registros, a gente vai ter os comandos DML, que é o insert, update, delete, e beleza, é isso. Ah, tá aqui. Desculpa, aqui a minha carinha hoje está atrapalhando o material. E aqui, para alterar a tabela, nós temos o comando create, alter e drop. Acho que ficou claro, né? Bem isso? Acho que sim, né? Então, vamos tocar o barco. Comandos básicos iniciais, tá? Antes da gente usar o create, a gente precisa do comando básico para criar uma base de dados, para criar um banco de dados. E depois nós precisamos do comando para usar o banco. Então, o primeiro comando, a sintaxe dele é create database e o nome da base de dados que você vai criar. A base de dados sempre é relacionada ao sistema que você está criando. Então, exemplo, create database locadora, tá? E para usar essa base de dados, use e o nome dela, tá? Vamos então aqui praticar, vamos aqui para o MySQL, certo? Tá aqui nosso MySQL, vou conectar ele aqui, pronto. Essa é a tela, já foi mostrada para vocês lá na primeira disciplina, né, sobre SGBD. Então vamos lá, vamos aplicar o comando que a gente acabou de criar. Então, olha só, create database, vou criar aqui aula 2, certo? Percebam que aqui do lado, como eu já falei para vocês em videoaulas anteriores, os esquemas são as bases de dados no MySQL, tá bom? Então aqui nós temos as bases de dados. Então eu tenho aqui várias bases de dados que eu usei já em disciplinas anteriores. Então agora eu vou criar uma nova base de dados. Ó. Então eu vou vir aqui selecionar o comando, e vou apertar aqui para executar o comando, tá bom? Executei o comando. Vou esperar um pouquinho ele aqui executar. Pessoal, tem uns barulhos aí, às vezes, uns barulhos de serra, de martelo no fundo do áudio, porque tem uma construção aqui do lado, tá bom? Então, eu tô em casa, então não tenho o que fazer não, tá? Peço desculpas. Então, olha só, tá aqui o verdinho, foi executado o meu comando, vou atualizar, olha lá o banco de dados, está criado, ó, o banco de dados, a aula 2 está aqui, ó. Só que percebam que ele não está negrito. Quem está negrito aqui é o BD Hotel. Por quê? Porque a gente não está usando o banco de dados que nós acabamos de criar. Para a gente usar ele, a gente vai fazer aqui, ó, use e o nome da base. Ó. Então, eu vou executar. Existem duas formas de executar o comando no MySQL. Selecionando o comando e apertando um raiozinho. Ou você clica na linha do comando e aperta Ctrl Enter. Ó, Ctrl Enter, pronto, já executou o comando. Observem que agora, a aula 2 agora está negrito, ou seja, estou usando a base de dados aula 2. Então, o SGBD MySQL, ele é um gerenciador de base de dados, então ele gerencia várias bases, ele gerencia vários bancos de dados. Só que você só consegue usar um banco por vez, então quando você, apesar de eu ter aqui várias bases de dados, eu preciso dizer para o banco de dados qual banco de dados eu quero usar. Você pode fazer isso usando o comando use, ou vindo diretamente aqui na base, olha só, apertando o botãozinho direito, olha só, set. Set defina como padrão o esquema. Set as default schema, ok? E aí você também fazer isso é a mesma coisa do use, ok? Então aqui temos uma primeira base de dados criada. Voltando no nosso MySQL, então todo mundo aqui, ok? Beleza? Testaram? Então, vamos à sintaxe da criação da tabela, da criação de tabelas, do comando create. Então, o comando create, ele tem uma sintaxe muito simples. Vamos analisar ela com muita calma. Então, a sintaxe é create table, certo? Cria a tabela. E aí, o nome da tabela que você está criando, o nome da tabela você já sabe, porque já está no diagrama. Abre o parênteses, certo? E aí nós vamos colocar agora os atributos. Quais são os atributos? Você já sabe os atributos, porque você já modelou isso lá no diagrama. E você vai colocar aqui, ó, o nome do atributo, espaço, tipo de dado. Tipo de dado vocês já aprenderam também lá no modelo lógico. Vocês já sabem o tipo de dado do atributo. E aqui o tipo do atributo. Se esse atributo será um atributo simples,
ele não vai ter nada. Se ele for um atributo tipo chave estrangeiro ou se ele for um atributo chave primária, ele vai ter um tipo de atributo específico, tá? E nós temos também os atributos simples que a gente pode dar configurações específicas para eles, que ele é obrigatoriamente ser nulo ou não. Eu vou explicar já já. Então, o que eu quero que vocês saibam é assim, ó, aqui vem a lista de atributos que você vai programar, nome do atributo, tipo de dado, certo? Após cada atributo, vírgula. Professor, a vírgula é importante? Sim, isso aqui, pessoal, é programação. Programação, cada vírgula ou cada ponto que tiver tem que estar no lugar correto. Se faltar uma vírgula, não funciona o código. Se tiver uma vírgula a mais, não funciona o código. Isso é programação, é assim, tá? Então, cada atributo, vírgula. No último atributo, não tem vírgula. Então, quando você está criando a tabela, no último atributo, não tem vírgula. Depois do último atributo, você vai apenas fechar o parênteses que você abriu e vai colocar ponto e vírgula. O ponto e vírgula é para fechar o comando. Então, o MySQL entende que, assim, ó, ele entende que aquela frase é um comando, ele sabe que aquela frase começa e termina através dos pontos e vírgulas. Então, ponto e vírgula é para definir na onde que termina o comando, certo? Então, você coloca ponto e vírgula para dizer que esse códigozão que você vai digitar aqui, ó, é um comando, tá? Professor, poderia ser tudo na mesma linha esse comando? Poderia, mas não, você não vai fazer, porque isso não é a forma correta de se escrever. Existe uma forma correta de se programar. Existe uma forma que nós chamamos isso de indentação do código, tá? Existe uma organização que você deve seguir obrigatoriamente. Apesar de funcionar se você não colocar essa indentação, eu vou ensinar vocês a programarem de forma correta. E a forma correta é usando a organização e a indentação que eu vou ensinar vocês, tá bom? Então, essa é a forma. Escreveu o atributo, vírgula, enter para a linha de baixo. Escreveu o atributo, tipo de dado, vírgula, enter para a linha de baixo. Até você chegar no final dos atributos, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Está claro isso? Beleza. Vamos a um exemplo? Então, a exemplo ainda não. Beleza. Agora, vamos falar sobre os tipos de dados e os tipos de atributos. Como eu falei para vocês aqui, nós temos o nome do atributo, que vocês já sabem, vai estar lá no diagrama. O tipo de dado é aquele que vocês definiram lá no modelo lógico. No modelo lógico, a gente já aprendeu que nós temos os tipos de dados possíveis para o MySQL. Existem vários outros tipos de dados, mas o que a gente vai usar aqui no nosso curso vai ser varchar para texto, integer, tá? Também existe uma abreviação no MySQL, int. Int é a mesma coisa que integer. Então, se às vezes você vê um código lá, em vez de estar escrito integer, está escrito int, é a abreviação. Integer para números inteiros, float para números fracionados, né, que tem casa decimal, double para números fracionados também, que tem casa decimal, date para datas e time para hora. Os tipos de atributos são primary key, para dizer que o atributo é a chave primária, a gente vai ver isso. Então, quando o atributo for chave primária, depois do tipo de dado aqui, ó, depois do tipo de dado, espacinho, eu vou escrever aqui primary key, que é o tipo do atributo. Se ele for chave estrangeira, eu vou escrever foreign key, mas esse foreign key existe uma forma específica de escrever isso, tá? E então, relaxa, que vai ter uma forma bem... E não é só o foreign key, tem mais outras coisas, eu vou explicar com muita calma, ainda nessa aula de hoje, tá? Eu posso também dizer para um atributo simples que ele é não nulo, ou seja, esse atributo ele não pode ser vazio, o cara tem que obrigatoriamente digitar alguma coisa. Então, aqui na frente do atributo, por exemplo, nome do atributo, tipo de dado dele, espaço, eu posso colocar not null. Se eu colocar not null, significa que esse atributo ele não pode ser nulo, obrigatoriamente ele é não nulo, tem que ser digitado alguma coisa. Posso também usar o unique. O único é para dizer se o atributo vai ser único. Por exemplo, eu quero que o cara digite por exemplo, vamos supor lá no caso da banco de dados relacionado a uma escola, e eu quero que a matrícula, eu coloquei um ID como chave primária, e eu coloquei um segundo atributo, o atributo matrícula, esse atributo matrícula será um atributo simples,
mas eu quero que esse atributo seja único, ele não se repete, seja 1, 2, 3, ou seja uma sequência numérica, ele não pode se repetir. Eu marco esse atributo como unique. Se eu marco ele como unique, né, esse atributo ele não pode se repetir. Se repetir, o banco de dados retorna um erro, tá? E por fim, eu posso usar o autoincremente. O autoincremente ele é usado mais nos atributos primary key. Então eu coloco primary key espaço autoincremente também. Eu posso usar os dois. Esse autoincremente ele faz com que o atributo seja preenchido automaticamente pelo banco de dados e serve para atributos numéricos. Então, autoincremente, ele incrementa um número. O que é incrementar um número na programação? É você ir somando um número. Então, por exemplo, eu vou lá e criei um registro, o registro é o código número 1. Quando eu vou criar o registro número 2, o banco automaticamente já cria o registro número 2. Ele vai lá ver o número anterior e já soma mais um e já preenche para mim automaticamente. A gente vai mostrar para vocês a diferença disso na hora que a gente for inserir as informações na base de dados, vai ficar mais claro para vocês a importância do autoincremento. Só quero que vocês saibam que isso é possível, ok? Então, vamos aqui a um exemplo prático. Então, nós temos aqui uma tabela no diagrama de entidade e relacionamento, a tabela cliente. Ela tem ID, nome, CPF, data de nascimento, sexo e e-mail. Logo, está aqui do ladinho a criação dessa tabela. Então, olha só, aqui é o exemplo. Create table, cliente, tá? Então, aqui nós temos o primeiro atributo, que é o ID, o tipo de dado, integer. Eu coloquei os tipos de dado maiúsculo para diferenciar, para ficar melhor visualmente na aula, mas ele não é obrigatório ser maiúsculo. Aliás, uma informação importante, SQL não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. A gente costuma dizer isso na programação, que o SQL, ele é uma linguagem, ele não é case sensitive, significa que ele não diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, para ele, tanto faz. Se você colocar maiúsculo ou minúsculo, não importa. Beleza? Então, ID, aqui na frente, ó, o tipo de dado dele, primary key. Tá? Eu vou identificar aqui, esse carinha ID será a chave primária. E aí, continua, olha só, nome varchar, não tem nenhum tipo de dado específico, então só o nome e o tipo de dado mesmo. Vírgula, CPF do tipo varchar. Professor, CPF é número, por que o senhor está salvando como varchar? Depende. Se você quer salvar o espaço, né, os pontos e o tracinho do CPF, então geralmente eu vou escrever um CPF, eu vou dizer lá 123.456.789, tracinho e os 2 dígitos verificadores. Então, se eu quero salvar os caracteres, eu já expliquei isso lá no modelo lógico, aliás, estou lembrando disso, eu salvo como varchar, tá? Então, mais comum a gente salvar CPF e RG como varchar mesmo. E data de nascimento, então, tipo date, sexo, tipo varchar, vai escrever, né? Feminino ou masculino, e e-mail do tipo varchar, 100. Os tamanhos você define conforme o tipo de dado, tá? Então, o nome geralmente é grande, coloquei 100. Professor, eu coloquei 200. Você decide, já expliquei isso também lá no modelo lógico, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de como eu transformei a tabelinha em código de programação lá no meu SQL, beleza? Tranquilo? Regra de boa prática de programação. Presta atenção nisso aqui. Existe uma regra no Create Table sobre a boa prática de programação, sobre a forma de nomear os atributos na tabela no modelo físico. Qual é a regra? Quais são as regras? Primeira regra. Todo atributo deve possuir um sufixo ou prefixo que identifique a sua tabela de origem. Então, cada atributo, no nome dele, vai carregar uma abreviaçãozinha do nome da tabela, tá? Então, cada atributo ele já vai vir carregando um sufixo ou um prefixo, identificando de qual tabela aquele cara é, tá? Esse sufixo ou prefixo ele deve ter de 3 a 5 letras. O mais comum, vocês vão ver nos meus códigos, que eu uso sempre 3 letras, tá? O sufixo ou prefixo devem ser separados por um underline do nome do atributo, tá? Então, você coloca um underline e o sufixo ou então o prefixo. Todo nome de atributo começa com a letra minúscula. Isso é uma regra muito importante. Então, na hora de programar,
né, por boa prática de programação, a gente sempre coloca o nome do atributo minúsculo, começa com letra minúscula. Já a tabela começa com a primeira letra, com a letra maiúscula. É uma forma de uma boa prática de programação também. Isso aqui é muito importante, não utilize acentuação nos nomes dos atributos e das tabelas. Na verdade é assim, ó, ou você usa em todo o seu código, o que geralmente não é muito feito, não é muito utilizado. Então, por exemplo, vai usar programação, então vai usar acentuação, então você tem que usar acentuação em tudo, não pode esquecer. Mas o mais comum é você não usar acentuação de nada, tá? Porque depois que eu tiver criado o banco de dados, você vai ter, se você sabe que aquela palavra, você não usou acentuação, você não precisa ficar se preocupando com isso. Então, todo mundo que vai trabalhar naquele banco de dados fala, ó, não é usada acentuação, todo mundo já vai conseguir criar os códigos para consultar, manipular de forma mais fácil. Isso aqui são regras, pessoal, que serão importantes lá na hora de manipular os registros, tá? Então, são regras que nós usamos agora na hora de criar o banco, para que seja fácil para mim manipular os registros lá na frente, ok? Os livros, não são todos os livros, não são todas as literaturas que trazem essas regras, principalmente as regras do sufixo e do prefixo, tá? Você vai ver muito material na internet, o cara não usa isso. Eu sou um professor que já estou ensinando vocês a trabalhar conforme regras do mercado de trabalho, tá? Também não são todas as empresas de desenvolvimento de software que usam esse tipo de rede de boa prática. Na verdade, minoria não utiliza, tá? Mas é uma regra muito importante que se usa bastante, tá? Então, vamos aprender da forma correta, porque se você já pega a prática de sempre criar os atributos com um prefixo ou um sufixo, referente ao nome da tabela, fica simples. Aí você chega para trabalhar na empresa, a gente não usa isso. Pode colocar o nome do atributo normal. Top, você só não coloca, tá? Então, vamos aprender de uma forma mais próxima ao mercado de trabalho, para que você depois não tenha dificuldade de se adequar a essa regra, tá bom? Isso é uma boa prática de programação. Professor, se eu fizer dessa forma, sem o sufixo, vai funcionar meu banco de dados? Vai, normal, executa igual. Tá? Isso que eu estou explicando, assim que eu estou mostrando agora, é uma boa prática de programação. Então, veja essa boa prática. Então, aqui, ó, tabela cliente, primeira letra maiúscula, todos os atributos com letra minúscula, tá? E aí, tenho aqui um sufixo, tá? Identificando o nome da tabela em cada atributo. Então, olha só. Então, aqui no atributo ID, olha só. Isso, pessoal, é implementado no modelo físico, na hora de programar. No modelo conceitual, vai ficar aí normal, tá? ID, nome, CPF, do jeito que o cara pensou de forma conceitual. Aqui no modelo físico, a gente transforma. Então, o ID aqui vai virar ID, underline CLI. Underline CLI de cliente. Entenderam? Tranquilo? Sufixo tem gente que usa isso antes. Então, coloca assim, CLI, underline ID, CLI, underline nome. Eu não gosto muito, mas vocês vão ver códigos, vocês vão ver cursos assim, tem gente que usa bastante assim. Eu gosto mais do sufixo em vez do prefixo. Tá? Então, olha só. Então, cada atributo agora recebe, no finalzinho dele, um underline e uma sigla. No caso, aqui estou usando uma sigla de 3 letrinhas, que vai representar o nominho da tabela a qual ele pertence. Tá? Isso, para agora, na criação da tabela, não vai influenciar muita coisa, é só uma boa prática, mas quando a gente for manipular os registros, isso aqui vai ajudar muito. Confie em mim, muito, tá? Eu sei do que eu estou falando, tá bom? Faço isso já tem um bom tempo e eu garanto para você que vai ajudar. Beleza! Vamos praticar então? Então, hora de praticar. Então, vamos abrir aí o seu MySQL, né? De novo, vocês devem estar abertos, vocês já criaram lá aquele banco de dados, certo? Você vai criar as tabelas a seguir no seu MySQL, tá? Você vai salvar esse script como teste 1 e vai criar o banco de dados chamado prática 1. Então, vamos criar um novo banco de dados, vamos criar um script chamado teste 1 e vamos criar um banco de dados chamado prática 1. E aí vocês vão criar essas tabelinhas com esses atributos, seguindo as regrinhas que eu acabei de ensinar para vocês. Então, você criar a tabela cliente, a tabela endereço, a tabela cidade, a tabela estado e a tabela país. Ok? Então, eu vou antes de eu encerrar o vídeo, eu vou encerrar esse vídeo, eu vou fazer um segundo vídeo, aí eu vou corrigir isso aqui junto com vocês,
E aí a gente continua falando sobre, temos aqui falar sobre chave estrangeira ainda, tem bastante assunto sobre o Create Table também nessa aula de hoje, tá? Antes de eu encerrar a aula, vamos aqui só mostrando. Aqui tem um script, né? Relembrando vocês, olha só. Então, aqui eu já criei um script, eu já criei uma aula 2, no caso, vocês vão criar aqui uma nova base de dados. Para salvar o script, ó, tá aqui, ó, carry, e aí eu salvo aqui o scriptzinho, ó, save the script to file. Então, olha só, vou vir aqui, então vou colocar lá, ó, como é que ele manda salvar o script? O script tem que ser salvo com o quê? Salve o script com o nome teste1, beleza? Então, você vai vir aqui, ó, teste 1. Pronto, salvou o script, ó. Então, esse script seu está salvo. Falei isso já lá no SGBD e vou repetir de novo, para quem não lembra. Pessoal, o script é a ferramenta para criar o banco de dados. O banco de dados só é criado quando eu executo o script. Então, com esse script, eu estou criando uma ferramenta. Tá? Estou criando uma receita de bolo para que, após eu executar essa receita de bolo, aqui o bolo será criado. Fazendo analogia para o banco de dados, o script é como se fosse a receita. Depois que eu executar o script, aí sim que o banco de dados vai ser executado. Então, vocês vão vir aqui e vão criar as tabelinhas lá. Create Table, né? Cliente, vai abrir e aí você vai digitar, né, os atributos conforme eu ensinei para vocês na aula de hoje, beleza? Então, boa prática para vocês e até a próxima videoaula para a gente corrigir isso que a gente acabou de fazer e também continuar o assunto. A gente tem bastante coisa para ver aí. Um abraço, até mais. Boa prática.